Estão me ouvindo aí, Bárbara? Bárbara, Josis, Marcos. Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo. Tá, é que eu tô ligando a câmera, tá? Vai ligar agora, eu vou aparecer. Tá. Pronto, agora estão me vendo, né? Ainda não. Vai chegar aí. Sim, agora sim. Pronto, show de bola. Todo mundo consegue me ouvir, me ver direitinho? Beleza, gente. Deixa eu ver quem está mais aqui. As duas Joses, Edivone, Bárbara, Marcos, Maria Rosemary, Rafaela. Gente, foi tranquilo entrar? Só entrou e já apareceu, né? Só foi entrar no aplicativo e já aparece a aula, não é isso? Hein, meu povo? Certo, Bárbara digitou aqui que é. Beleza, a gente tá nos testes, como vocês sabem, né? O nosso objetivo é que todas as aulas sejam por aqui, tá? Pelo aplicativo, fica mais fácil para vocês. O som às vezes até é bem melhor e a gente tá tentando fazer isso. Deixa eu só abrir aqui para ver na turma se alguém. Ó, deixa eu só ver. Que aí quem não conseguir eu vou ter que mandar pelo Meet. Deixa eu só ver se entra mais gente, pessoal, pra gente começar. Como é que vocês estão? Estão bem? Tá tudo em paz? Tudo certinho com vocês? Podem me responder, tá? Por favor. Não me deixem no vácuo, não. Sim, professora. Que bom, minha gente. Eu sei que assim, a gente, muitos de vocês, né? A gente também, como professor, a gente prefere esse contato mais próximo, estarmos juntos em sala de aula de fato, mas como vocês sabem, nós estamos passando por um período mais crítico da pandemia novamente, né? E aí o decreto veio confirmar isso e pediu para que a gente ficasse 15 dias de maneira remota. Então, esse foi o intuito da gente de trazer essa aula remota para vocês, né? E para que vocês também não perdessem o conteúdo, não tivessem aí nenhum prejuízo quanto à questão do conteúdo. Deixa eu ver se alguém mais conseguiu entrar aqui. Por enquanto, não. Eu vou só enviar o link lá, porque quem não conseguir entrar por aqui, eu vou pedir para entrar pelo Meet. Professora, Oi. no Pode falar, caso, Rafa. vai ficar só esses 15 dias? A senhora acha que vai voltar a ter aula depois desses 15 dias ou não? Vou falar para você. Só um momentinho. A princípio são esses 15 dias, né? Então, assim, a gente acredita que, claro, tudo vai depender da normalização, da questão da quantidade de casos, enfim, certo? Então, a gente não tem como afirmar de fato. O que a gente pode dizer é que, de fato, foi 15 dias que foi dado, né? E pode ser que isso se prorrogue ou não. Então, vai depender mesmo da situação, do quadro geral dos casos. Mas a gente está trabalhando com vocês no intuito de vocês se programarem, porque pode ser que daqui a 15 dias seja liberado e a gente volte para a sala de aula, certo? O intuito é que a gente, de fato, consiga voltar, né? Se tiver mas as coisas, se as coisas estiverem mais tranquilas. Mas, como a gente não sabe como vai ficar, a gente vai mantendo por aqui, por enquanto, para não perder. E aí, assim, antes, quando estávamos de maneira remota, acho que vocês lembram, a gente fez ali aquela questão de tinha atividade, né, para vocês fazerem, contar a presença.
E aí, o que é que tá acontecendo? Agora, a gente vai contabilizar a frequência de vocês mesmo, normal. Então, tô com a pauta aqui de vocês. A frequência de quem está aqui agora vai ser contabilizada. A gente vai ter a nossa aula, certo? Eu vou projetar para vocês da mesma forma, vocês podendo tirar dúvida online, ao vivo, né? Não é gravação, é ao vivo. E vai contar a nota. Quem não conseguir assistir, tiver algum problema, às vezes acontece, aí a gente vai fazer aí a questão da gravação, que eu já estou gravando, para ter a oportunidade de assistir depois e fazer a atividade. Então, a atividade que vai para o grupo é só para quem não conseguiu entrar aqui de maneira online agora, tá certo? Aline, você me escuta? A Aline entrou pelo Meet, pelo outro. Boa Aline, tarde, você não... professora. Boa tarde, Rose. Conseguiu entrar? Que coisa boa, pelo aplicativo do Sebrae. Isso. Show de bola, então. Tava É explicando porque aqui. tem muitas opções lá, entendeu? Aí tem que ir vídeo ao vivo. Aí eu consegui entrar. É meio complicadinho, mas eu consegui. Pronto, show de bola. Tá ótimo, então. Eu tô com a Aline, com a Ana Paula pelo Meet. Vocês estão me ouvindo bem? A Aline já disse que tá ouvindo. Ana Paula, você consegue me ouvir? Sim. Certo. Meninas, eu vou pedir para quem está no Meet, a Aline e a Ana Paula, depois tentar entrar pelo aplicativo do Sebrae, tá? Lembrando que Professora, Oi. eu tô tentando, mas aí assim aqui mandam para mim, eu coloco, aí só dá dados inválido. Você tá botando a letra maiúscula? Porque a senha vem com as letras maiúsculas. Aí a letra tem que ser maiúscula. Pode ser isso. Eu posso tentar de novo? No agora? fim você tenta, certo? Pra não atrapalhar. Tá. Tá bom? Mas depois tente. Quem não conseguiu aí, tente com a letra maiúscula, que às vezes é a letra que não entra por causa disso. Luana hoje tá com você ou não? Você tá só? Ainda não chegou aqui, não. Tá. Tá bom, beleza. Então, gente, vamos lá. Eu já mandei aí para o grupo. Deixa eu só fechar aqui o grupo para a gente iniciar. Pessoal, então é o seguinte. Boa tarde para todos. Quem chegou depois, eu estava dizendo que nós vamos dar seguimento, né? A princípio, estamos com 15 dias de decreto. Então, pode ser que na outra semana ainda vai ser online, mas aí na outra a gente pode já ter a normalização e voltar. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira nessas 2 semanas e depois a gente faz a nossa definição de ver como acontece. Nós estamos aí do meio para o final do nosso livro de Saúde e Seus Cuidados, né? Na verdade, semana passada a gente iniciou uma parte de primeiros socorros, que é retomando muitas coisas que vocês já tinham visto em outros momentos. Então, não vai ser nada tão novidade para vocês, tá certo? Oi, Mônica, boa tarde. Boa tarde. Tu não conseguiu entrar pelo aplicativo do Sebrae, não. Só conseguiu entrar por aqui, né? Eu nem tentei. Mulher, pois tente! Eu vou sair e vou tentar. Tá, e qualquer coisa você entra aqui, tá certo? Tá. Aparecida, mulher, tu tentasse entrar pelo do Sebrae? Tentei, não deu certo, não. Pronto, veja depois se é a senha, porque às vezes é a senha que tá... Você não tá colocando ela, como é que se diz? Maiúscula. A senha que as meninas mandam, geralmente as letras que vem lá é maiúscula. Aí se botar minúscula não entra, certo? De qualquer Não forma, tá pedindo fundo. não tá, tem uma parte do login que você bota e tem e-mail e senha. Não apareceu lá não pra você? Não. Tá, então depois eu vou pedir para as meninas darem uma olhada aí. Em você especificamente, certo? Mas de qualquer forma você vai acompanhando aí, que eu também vou transmitir por aqui para ninguém ficar de fora. Gente, então vamos lá, quero que vocês abram aí no nosso capítulo de hoje, tá? Deixa eu só confirmar aqui, capítulo 13. Nós estávamos finalizando, na verdade eu comecei a falar sobre isso semana passada ainda em sala de aula, né? A gente conversou sobre a questão da reanimação cardiopulmonar. Então, nós falamos sobre a parada cardíaca, mas hoje eu quero conversar mais com vocês sobre isso, tá? E relembrar toda a questão da manobra que a gente utiliza para fazer a reanimação, certo? Então, a gente vai começar fazendo essa retomada, tá certo? Lembrar aí para vocês que nós temos aí quando é que o paciente vai precisar da realização da massagem cardíaca? Quando ele está
numa parada cardíaca, né? Então, nem sempre quando o paciente ele está desacordado ou está com a perda de consciência, ele vai precisar da realização ali da massagem cardíaca, certo? Então, por isso que é importante, antes de qualquer coisa, a gente saber diferenciar o que é um desmaio, uma perda de consciência, e o que é uma potencial parada cardíaca, né? Então, para isso, a gente utiliza os sinais vitais, certo? Então, eu vou projetar meu slide para vocês, para a gente começar a conversar sobre isso. Deixa eu projetar aqui tanto para o pessoal que está no Meet, quanto para o pessoal que está aqui pelo aplicativo Sebrae, que acontece da mesma forma, eu consigo projetar, vocês conseguem ver da mesma maneira o meu slide. Vamos lá, então. Vou projetar aqui. Então, hoje, gente, a gente vai retomar essa parte agora, inicialmente, tá? Que é uma parte em que fala sobre o primeiro socorro. Então, vocês viram isso? Todo mundo consegue ver o slide? Tanto quem está no portal da escola, quanto quem está no Meet? Sim. Eu consigo. Sim. Pronto, show de bola. Então, toda a vida que a gente fala do primeiro socorro, isso aqui vocês com certeza já viram, enfim, lembram aí de que foi trabalhado na parte de farmácia. O primeiro socorro, gente, ele é um cuidado imediato, certo? Então, ele é algo emergencial. E aí nós vamos ter aí sequências de 2 ou 3 capítulos falando só de situações de primeiros socorros, né? Então, é importante a gente fazer essa definição, relembrar um pouquinho do que é um primeiro socorro. Então, são cuidados imediatos, emergenciais, e daí a gente já pode falar um pouquinho sobre a diferença entre emergência e urgência, né? Que são 2 termos muito utilizados, mas que existe na questão de nomenclatura uma diferença. Quando a gente fala de emergência, nós estamos falando de algo que tem que ser imediato, né? Então tem que cuidar ali imediatamente, não pode esperar. É aquela pessoa que chega no pronto-socorro e tem que ser atendida naquele momento. Já quando a gente... O slide está pequenininho embaixo da sua tela para mim. Não está aparecendo o slide e você embaixo, entendeu? Tá, O slide está pequenininho embaixo da sua tela. Tá, deixa eu então fazer o seguinte. Reverter. Só um momentinho. Ok. Que às vezes dá uma travadinha. Deixa eu ir para cá, para o compartilhamento. Eu vou retirar minha câmera, porque aí vai ficar agora só o slide, tá bom? Ok. Veja se professora. Oi, pode falar. Eu falei agora com a Patrícia, pelo celular do Felipe. Ele falou que ela tá lá no hospital com meu tio que passou mal. Aí pediu para avisar. Tá bom, tá certo, meu amor. Mas ele tá bem? O que foi que houve? Você sabe já? Não sei, até eu tô surpresa agora também, porque ela não me falou nada. Aí agora eu liguei pro Felipe, aí ele falou que tá no hospital, que Patrícia tá lá com o tio. Tá. Aí só vinha amanhã, aí eu fiquei sem entender. Certo. Mas Se você depois eu vou precisar ver. sair antes, alguma coisa, tá certo? É só avisar, tá bom? Tá. Qualquer coisa você fala. Deu certo, Rose? Aumentou agora? Ficou maior? Ficou. Ótimo. Pronto, ótimo, então. Então, gente, os primeiros socorros são cuidados imediatos, emergenciais, né? Então, sempre que eu falar aí de emergência, como eu estava lembrando para vocês, emergência é algo imediato. Então, a gente vê muito aí as classificações de risco, né? A gente vai lá... Ilana, Oi, pode falar. Mônica, Oi, Mônica. eu só vou conseguir ficar até às 5. Tá, tudo bem. Eu também não vou me estender muito às 2 horas, não, tá? Quando é online, a gente reduz um pouco porque é mais cansativo, vocês ficam mais dispersos, então eu também não vou... Você não vai perder muita coisa, não, tá certo? Tá Mas bom, vamos então. em frente. Obrigada. Aí na hora que você for sair, Tá. você avisa, tá certo? Aviso. Tá bom. Então, Tá. gente, a gente até lembra aí da questão da classificação, né, de risco. Quem já foi a um pronto-socorro, chegou lá no hospital em que a gente precisou receber aquelas pulseirinhas numa UPA, aquilo é uma classificação de risco.
E quem leva geralmente a pulseirinha ali vermelha é algo mais emergente, precisa ser atendido no momento, né? Urgência é algo que também precisa de um atendimento rápido, mas pode esperar ainda um tempo, 1 hora, meia hora, 20 minutos, né? Então, a gente tem aí essa classificação. E lembrar que, por que então, professora, vem primeiros socorros aí nessa parte de cuidador? Porque nós vamos lidar com situações em casa que muitas vezes vai exigir um conhecimento de primeiros socorros com o paciente. Então, o paciente ele pode passar mal na residência e a gente acompanhando ele pode prestar um socorro e conseguir reverter uma situação. Então, sempre que a gente fala de primeiro socorro, a gente aqui não está pensando apenas em âmbito na rua, né, ou âmbito hospitalar. Obviamente, também o cuidador em casa, ele precisa ter noções de primeiros socorros para conseguir ajudar esse paciente. E aí, gente, se tratando disso, sempre que você, só relembrando, né, vocês acho que lembram disso que vocês viram, mas relembrando aí que sempre que a gente estiver diante de uma situação que exija um primeiro socorro, que exija uma atitude imediata, a gente não pode esquecer de ligar para os serviços de emergência, né? Eles que vão fazer aí essa ponte, esse elo e vão nos ajudar a dar continuidade a esse cuidado, porque não adianta a gente também começar, por exemplo, fazer uma massagem cardíaca ou fazer algum procedimento desse, se eu não tiver garantia que vai chegar lá a SAMU, a ambulância, para continuar o que eu estou fazendo, né? Então, imagine que é um procedimento extremamente cansativo, que se não chega ali uma ambulância, se não chega ali o aparato que eu vou precisar, um desfibrilador, uma medicação invasiva, né? E isso não vai adiantar. Então, aquela massagem cardíaca que eu iniciei não vai ter ali sua finalidade garantida. Então, é importante que a gente saiba que ligar para o serviço de emergência não é só quando eu não sei o que fazer, né? Eu não sei o que fazer, vou ligar para a SAMU, vem buscar e resolve. Não. Até mesmo quando você sabe o que fazer, eu sei fazer a massagem cardíaca, ok, mas eu vou iniciar, mas eu preciso de uma continuidade desse cuidado. Então, quem faz isso são esses profissionais que vêm até a casa do paciente, que ajudam na remoção dele para um hospital. Então, lembrem bem disso, certo? Primeira atitude, sempre ligar para a emergência, seja para o SAMU, seja para o bombeiro, para a polícia, né? 191, 190, 192, o número que vem na cabeça. Hoje, até os próprios celulares, gente, já tem, né? A ligação de emergência lá na agenda, já vem. Então, a gente já consegue fazer aí essa comunicação. E aí tentar estabelecer um primeiro contato com essa pessoa, né? Seja seu paciente ou qualquer pessoa que você não conheça, tentar estabelecer uma conversa, que aí nessa conversa você vai fazer uma mini anamnese. E aí o que é uma anamnese? É uma investigação, é buscar a história dessa pessoa. Foi que houve? Tá sentindo o quê? Tá bem? Onde é que dói, né? Então, perguntas aí cruciais para que a gente consiga entender o que foi que aconteceu. Isso, obviamente, se a vítima ela estiver acordada, consciente, né? Se for alguém que a gente encontra desmaiado, que como é numa situação de parada, não vai ter esse contato, a gente não vai ter como conversar com a pessoa, certo? Mas, obviamente, se tratando de uma vítima que está ali acordada, consciente, mas tá sentindo uma dor, não consegue mexer alguma parte do corpo, nesse momento a gente pode fazer essa conversa, essa anamnese, para tentar investigar o que é que está acontecendo, quando a pessoa começou a sentir esse sintoma, né? Se já sentiu isso antes. Então, por exemplo, um paciente está infartando, colocando lá a mão, sentindo dor no peito. Você pode perguntar onde dói, né? Quando começou, se irradia para o braço, se ele já sentiu isso outra vez, se é hipertenso, se é diabético. São perguntas que a gente já vai investigando aí o que pode ser, o que aquela dor pode significar. Inclusive perguntas que a gente pode até informar para o serviço de emergência na hora que a gente ligar ou na hora que esses profissionais chegarem para remover esse paciente, certo? Então, por isso que é importante esse primeiro contato. Então, só relembrando aí para vocês. E aí, sempre lembrar, gente, aqui na questão da situação do cuidador, às vezes a gente não lembra muito disso, porque, de fato, ele vai estar em ambientes, né, que não tem um risco, muito grande risco. Mas se a gente está prestando um socorro, a gente tem que avaliar o local, né, do acidente, da situação em que está acontecendo. Então, se tiver risco para mim, eu não posso me colocar em risco
para socorrer uma pessoa, porque aí vai ter 2 vítimas ao invés de uma. Então, sempre a gente precisa lembrar de avaliar o ambiente em que a gente está lá prestando socorro, né? Se tem veículo, risco de acidentes, se tem andaime, se tem risco de desmoronamento, algum vazamento de gás, algum risco de choque elétrico, tudo isso para evitar que a gente, enquanto socorrista naquele momento, enquanto está prestando esse cuidado, a gente se coloque em risco. Então, precisa avaliar o local do acidente. Quando eu falo aqui acidente, gente, não necessariamente eu estou falando de acidente automobilístico, não. Deixa eu só liberar aqui mais alguém que chegou, Ivanira. Eu estou falando aqui de qualquer acidente, um desmaio, uma situação que o paciente passou mal, tá lá em casa passando mal. Se tiver risco para você, você precisa primeiro eliminar esses riscos. Oi, Ivanira, boa tarde. Oi, boa tarde, professora. Desculpa aí, viu? Tava dormindo. Eita, ainda bem que é sincera, eu tava dormindo. Tem que ser, né? Muito bem. Não, eu dei um cochilinho pra assistir a aula. Aí, ainda bem que a menina chegou aqui me chamando pra me vender pamonha. Ô, delícia. Foi cheiro pra ti. Ô, delícia. Quando as aulas começar, eu levo uma pra minha filha, viu? Pra minha filha lanchar. Pode trazer pra minha filha gosta. Tô brincando. Um cheiro. Outro, fica aí atenta, viu? Tá, eu vou só desligar o microfone. Tá certo. Deixa eu só botar aqui, ok? Que eu vi agora que Raíssa entrou. Valéria também. Só Luana que já falou que teve um problema. Rosalba não entrou ainda. Lu também não. Antônia Lucinda. Ok. Então, meu povo, voltando aí para o que eu estava falando. Sempre lembrar de avaliar o local, certo? E aí, gente, isso aqui foi até questão de prova. Com certeza, Pri colocou essa questão na prova, que a gente sempre coloca na prova essa questão. Quais são os mandamentos do socorrista, né? Qual é a ordem de prioridade que a gente tem que fazer? Lembrar sempre disso aqui, manter a tranquilidade, né? Sempre lembrar de manter essa tranquilidade. A gente não pode, de maneira nenhuma, se sentir, claro, nervosismo, a gente sente aquela nervoso, né? Imagine uma pessoa desmaiar na sua frente, tá lá sentindo uma dor, você vai ficar um pouco nervosa, mas tem que tentar manter a tranquilidade a ponto da gente conseguir fazer alguma coisa. Então, às vezes a gente fica tão nervoso que a gente trava. Mas a tranquilidade, ela deve existir no sentido da gente conseguir fazer algo por aquela pessoa, né? Claro que nervoso um pouco a gente sempre fica. Manter a ordem de segurança, né, gente? Então, sempre a gente tem que lembrar que o socorrista, ele deve primeiro pensar nele, na segurança dele. Segundo, nas pessoas em que ele está ajudando, né? Nas pessoas em que estão ali cercando ele, que é a equipe. Ou até mesmo alguém, não precisa ser uma equipe, mas, eu tô ali prestando socorro e aí veio uma pessoa que trabalha na casa também, tá me ajudando aqui a ajudar esse senhor que eu cuido. É a sua equipe, é a pessoa no momento que está ali ajudando. E, por último, a vítima, né? A pessoa que está precisando do socorro. Lembrar do espírito de liderança, né? Se você é o cuidador naquele momento, você tem que delegar ordens, pedir ajuda, dar preferência para as vítimas com maior risco, né? Então, quem tá realmente, se for mais de uma pessoa, quem estiver mais grave é a pessoa que a gente vai chegar primeiro para ajudar, né? E impedir aí que curiosos, testemunhas, né? Pessoas aí manuseiem a vítima, mudem ela de posição, ou isso principalmente se tratando de situações de quedas, tá? Situações de acidentes de trânsito, tudo mais. Se tratando em situações de desmaio, em situações de convulsão, que a gente vai falar um pouquinho hoje, são situações em que a gente deve evitar que essas pessoas ao redor fiquem muito perto, porque às vezes o paciente nem consegue respirar direito e tanta gente ali ao redor olhando, né? Pessoas que às vezes nem sabem o que está acontecendo, mas fica lá tumultuando. Então, isso é importante também a gente lembrar. E aí, só relembrando nossos 4 sinais vitais, né, minha gente? A gente viu lá no livrinho de noções de enfermagem, vocês viram isso também quando vocês trabalharam aí a parte de primeiros socorros, que são temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Então, sempre lembrar aí desses 4 sinais vitais que nós temos, tá? Claro que nos primeiros socorros... Licença, professora, vai cair na prova essa pergunta? Que pergunta? Quais são os sinais vitais? Os sinais vitais. Diga aí.
Essa não vai cair Porque eu já faço uma colinha. Essa não vai cair. Eu tô brincando, viu? Eu sei, mas eu vou lhe dizer porque essa não vai cair. Não vai cair porque já caiu na prova passada. Já caiu, é. Foi, eu já Professora, fiz. eu já aconteceu várias situações dessa comigo. Aí eu tava indo para uma reunião da Rinode lá em Ponta Negra. Aí naquela estação ali de transferência, um motorista de Uber, minha filha, chegou todo ensanguentado. Ai, Jesus. Mas a gente pensava que ele tinha levado facada, porque eles coisaram aqui na nuca da cabeça, aqui na nuquinha, deram um tiro, e a bala veio aparecer aqui perto do nariz. Minha filha, pois você acredita que eu não contei a história. Tirei meu blazer, que estava usando pela primeira vez, e pedi para ele ficar calmo. Sim. E coisei aqui, sabe? Minha filha, mas o povo era um pergunta, era em cima. É desse jeito. Ninguém chamava o socorro, ninguém chamava a polícia, e o pobre do rapaz, e o rapaz ia morrer, pois o rapaz, graças a Deus, ele não morreu, um rapaz jovem, quando a fé era tanto Uber parando, e o povo, aí depois que acabou, que veio o socorro, me deu uma crise de rir. Eu fiquei tão nervosa, que aí aquela menina amarelinha pararruando para mim, para o treinamento, já era 8 e pouco, eu já estava atrasada, mas me deu uma crise de rir depois, mas na hora eu me concentrei, foi Deus ali, não Sim. Era eu não, minha filha. Lhe usou, né? Foi uma pra ajudar. concentração, me usou, aí o velhinho que tava comigo disse, minha filha, realmente você tem um chamado de Deus, viu? Na hora, não era Deus que estava usando ali minhas mãos, não foi eu não. As atitudes, chega, eu tô até nervosa. Tudo ali, eu me concentrei, eu me doei para Deus. Naquele momento, na hora, pra né? ajudar aquela pessoa. Aquele momento, eu pedi, eu sei não, eu parecia que sabia de tudo. Eu me doei naquele momento, me doei para a situação, não olhei para ninguém, porque o povo tudo em cima na estação, ninguém ajudava, mas para atrapalhar, foi o quê? Perguntando, eu só concentrada. É desse jeito. E aí, a gente tem que se concentrar, né? Assim, Isso. esquecer o mundo e se concentrar na situação. Exatamente, procurar focar no que eu posso fazer, né? No que eu posso ajudar. Porque às vezes a gente Exatamente. fica tão nervoso que aí não faz nada e acaba atrapalhando até a situação. Show de bola. É verdade, é o que muitos fazem, né? A maioria, né? A maioria. A maioria, é. Show de bola, Ivanira. Antônia Lu entrou agora. Tá ouvindo direitinho? Oi, tô ouvindo sim, professora. Boa tarde. Boa tarde, querida. Vocês não conseguiram entrar pelo aplicativo do Sebrae? Não, na verdade, como eu vi o link, acabei entrando direto aqui. Depois tu tenta entrar por lá, porque pra gente, a gente vai tentar tirar do Meet, deixar só lá. A gente tá fazendo os testes, aí a maioria da turma tá lá. Aí depois você tenta lá entrar, como já começou, pra você não perder tempo, no finalzinho você faz isso, tá certo? Certo. Eu ia tentar mais cedo, mas porque minha filha tava tendo aula online também, sabe? Tá. Sim. Os dois assistindo, 3 agora, né? Eita, tudo online, Viu? Professora, você tá bonita hoje, viu? Amei seu batom. Ai, Vanira, obrigada, mulher. Porque vocês só me veem de máscara, né? Aí hoje vocês estão me vendo, de verdade. Ah, tá. Então é por isso, você tá linda. Até estranhei. Oi, Aline. Oi, Rosalba, boa tarde, tá me ouvindo? Porque, assim, porque estão saindo das aulas do Meet. Tá tendo algum problema? Porque o aplicativo do Sebrae, ele é exclusivo da escola, né? O Meet é da Google, então a gente não paga nada para utilizar, obviamente, mas a gente vai tender a utilizar o que a escola oferece. Então, por isso que a gente tá migrando para o próprio aplicativo do Sebrae, tá? E aí depois até o pessoal que tá lá pelo aplicativo do Sebrae pode relatar no grupo para vocês como é. Até agora todo mundo tem gostado bastante, dá para visualizar, é igual aqui o Meet, é a mesma coisa. Fica vendo o slide e tudo mais, e na hora que eu ligo a câmera também eles me veem tranquilamente. Então a gente tá tentando que vocês se acostumem lá, porque é o aplicativo da escola. Porque para mim tinha tido algum problema.
com o Meet. Não. Por isso- É por causa que o aplicativo foi feito mesmo para usar pela escola, certo? Mas por enquanto vocês estão se adaptando, alguém não está conseguindo entrar, eu estou transmitindo pelos dois ao mesmo tempo. Mas o ideal é que a gente fique só com o outro, tá bom? O que está acontecendo é que está mandando essas senhas, eu só chego ali e eu não consigo entrar em nada porque eu já mandei lá no grupo várias vezes, quando eu mando Aline, ninguém mas me deixa eu lhe responde. dizer, só vai aparecer minha aula quando eu estiver transmitindo. Então, no momento que Não, eu você... sei. Por exemplo, se Da você outra vez tentar foi entrar assim. agora no aplicativo, aí lá vai estar aparecendo a minha aula, do jeito que está aparecendo aí para você. Se você quiser até tentar fazer isso aí agora, você tenta. Mas na hora, sem eu estar aqui falando, transmitindo, não aparece. Entendeu? Só aparece na hora que eu transmitir a aula para vocês, que é o horário da aula de vocês, a partir das 16 horas. Entendeu? Depois tente fazer isso. No finzinho da aula, a gente vai tentar, todo mundo que está aqui no Meet, tentar entrar lá. Então, bora lá retomar, senão a gente não termina. Então, gente, vamos então falar um pouquinho sobre a parada cardíaca, que é a página 60 aí, onde vocês podem ver um pouquinho. Lembrando que a gente vai trabalhar hoje outras partes de primeiros socorros, né? Então, claro que em caso o paciente pode passar mal, pode ter uma parada, uma convulsão, um desmaio, pode sofrer uma queda, um engasgo. A gente vai comentar sobre essas outras situações de atendimento de emergência, mas a primeira coisa que a gente vai falar é da parada cardíaca. Então, a parada cardíaca é uma situação em que a vítima vai ter aí a parada do funcionamento do coração. E ela acontece por variadas e mais variados problemas, né? Então, uma parada cardíaca pode acontecer devido a um infarto, pode acontecer por complicação de um AVC, pode acontecer por embolia pulmonar, enfim, por muitas causas. A importância daqui da gente não é atentar para a causa, e sim para a identificação. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, que eu já trabalhei com vocês semana passada, na aula da semana passada, a gente estava até em sala de aula que eu falei, é a gente lembrar que o primeiro sinal vital, e é o sinal vital que a gente vai sempre para cima dele, que é o mais rápido para a gente que é profissional de saúde, é fazer a aferição do pulso, certo? Então, lembrem que nós temos aí, minha setinha aqui, estou mostrando, nós temos o pulso aqui nesse bonequinho, né? Eu posso verificar o carótido, que é no pescoço, e também nós temos aí o pulso mais periférico, que é o pulso radial, que é esse aqui da mão, né? Do osso rádio, que é em direção ao polegar. Mas na hora da urgência, quando eu encontro uma vítima desacordada, uma vítima sem consciência, eu não vou para o braço, eu vou para o pescoço, sempre para o pulso carotídeo, né? Que é o pulso mais central, é um pulso em que eu tenho mais firmeza, mais fidedignidade. É o pulso que vai chegar sangue lá no cérebro, que vai oxigenar o cérebro, então por isso a importância dele. Então a gente vai tentar primeiro identificar para saber se a vítima está realmente em parada ou não, certo? Então tudo isso vai nos nortear para saber se eu começo a massagear ou não, se eu não começo a massagear. Então, encontrei alguém desacordado, sem consciência, esse paciente, ele pode sim estar em parada. Como é que eu diferencio se ele está em parada ou não? Palpando o pulso. Achei o pulso? Pronto. Professora? Oi? Eu não estou lhe ouvindo. Não tá o quê? Não estou ouvindo, professora. Não estou ouvindo. Quem não tá ouvindo? Rafaela, não estou ouvindo. Está muito baixinho. O pessoal, o resto do pessoal tá ouvindo, que tá no aplicativo do Sebrae? Eu estou ouvindo. Muito bem, bem alto. Sim, professora, muito bem. Pede para ela aumentar o volume dela do celular. Rafa, aumenta teu volume ou tenta sair e entrar de novo. Já está no volume máximo, não conseguindo ouvir. Porque tá bem alto para todo mundo. Se você quiser tentar sair, tentar entrar no Meet, ver se fica mais alto, acho que deve ser a sua internet, porque aqui de fato tá bem alto. Todo mundo tá conseguindo ouvir. O meu tá o máximo aqui. Eu estava ouvindo até agora, aí a pessoa baixou de vez baixinho. Eu vou botar no alto, eu vou sair para entrar no Google. Tá, você continua ouvindo baixo, então. É, bem baixinho. Tá, então veja se você saia... Eu vou sair da aula e vou entrar de novo. Tá, tente aí, tá certo? Qualquer coisa você fala. Tá.
Então, gente, se tratando aí dessa situação, eu vou sempre lembrar de, primeiro, achar pulso. Achei, tem pulso, não precisa fazer massagem cardíaca, né? Você pode se ligar para emergência, ou tentar levar o paciente para um serviço de emergência, porque ele está desacordado, ninguém sabe o que é. Mas, reanimação, massagem cardíaca, só se não tiver pulso. Não tendo pulso, você vai executar a massagem, tá? Vai se lateralizar, ficar na lateral da vítima. Vai colocar suas duas mãos por cima do tórax, na região medial, tá certo? Apoiadas uma sobre a outra, os braços esticados, tá certo? Bem esticadinho, não é flexão, não pode dobrar. E você vai fazer um movimento de alavanca, né? Então, você vai empurrar seu tórax para frente. A gente utiliza aí a 30 compressões para 2 ventilações boca a boca, né? Mas lembrando que eu disse para vocês semana passada, e eu acho que vocês lembram da aula de primeiros socorros, que a gente não faz respiração boca a boca se a gente não tem segurança para fazer isso. Então, se tratando agora principalmente da pandemia, onde a gente tem o risco de contaminação no contato da via aérea com o paciente, a gente só faz a ventilação, só faz a boca a boca se eu tiver uma máscarazinha dessa que vocês estão vendo aí, no slide, ou se eu tiver um ambu, que é aquele aparelho que a gente fica apertando de lado, uma bombinha, né, com a válvula e a máscara veda o rosto do paciente. Nessas situações a gente faz. Quando a gente não tem como ventilar, como é que eu vou fazer então? Vou fazer só compressões, só as massagens cardíacas. Faço por 2 minutos seguidos, paro, vejo se voltou o pulso. Não voltou, continua massageando. Caso tenha voltado, você para de massagear e fica analisando, avaliando aí os sinais vitais do paciente e esperando o socorro chegar. Lembrem-se que a primeira coisa a se fazer é acionar o socorro, tá? Se eu não aciono o socorro, eu vou ficar massageando e não vai adiantar porque ninguém vai chegar ali para trazer um suporte mais específico para esse paciente. Eu vou mostrar agora vídeos que fica mais fácil da gente interagir por vídeo quando vocês estão aí em casa, já que a gente não tá pessoalmente, né? Então, tem aqui 2 vídeos bem didáticos que mostram, né? Deixa eu só abrir aqui para vocês conseguirem visualizar. Que mostram aí como é que a gente faz a reanimação, tanto em criança quanto em adulto. Só lembrando que o parâmetro aqui que vai ser utilizado, vocês vão ver que é um parâmetro onde ela vai ver a respiração. Isso acontece de utilizar a respiração porque muitas vezes esses vídeos são feitos para pacientes leigos, né? Para pessoas que não sabem achar o pulso. Então, quando a gente trabalha com pessoas que não tem como não sabe achar o pulso, não sabe o que é o pulso, a gente aceita aí a técnica de ver se está respirando ou não. Mas lembre que o padrão ouro é o pulso, não é a respiração. Então, eu vou mostrar em crianças maiores, né? E no bebê, como é que a gente realiza aí. Deixa eu só abrir aqui o vídeo para vocês verem. O som não vai ficar muito bom para vocês verem, mas a importância é vocês verem a imagem, tá? Então, o som de fato não é tão importante. Não sei nem se vocês vão conseguir ver o som, escutar o som. Mas aqui é só mostrando, deixa eu adiantar. Ela chama, né? Vê se existe resposta. Não tem resposta. E aí ela vai tentar ver a questão da respiração. Mas como eu disse a gente iria ver a questão do pulso, tá? Aqui a gente tá instruindo uma pessoa leiga, uma mãe, alguém que não tenha tanta instrução. E a gente pede para ela ver se está respirando. Na ausência de pulso, né, na ausência de respiração, ela vai começar as compressões. E aí, antes de fazer a compressão, como está sozinha, lembrar de ligar para o serviço de emergência, certo? Então, se você estiver só em casa com seu paciente e ver que ele está sem pulso, antes de começar a compressão, já ligue para a emergência. Ou se você tiver alguém em casa, vá começando a compressão e peça para essa pessoa ir ligando para a emergência, tá? Para não perder tempo. Mas sozinho, primeiro passo é ligar para a emergência. E aí depois, ó, você vai posicionar a sua mão medialmente ao tórax da criança, né? A criança aqui maior. E aí ela vai usar apenas uma mão, vejam, porque o tórax da criança ainda é um tórax infantil. Se fosse uma criança
Já com tórax de adulto, ela iria colocar igual o adulto, ia posicionar essa mão por cima dessa outra e fazer a compressão aí do mesmo jeito, certo? Então, ela vai fazer as 30 compressões e vai, ó, ventilar 2 vezes, fazer 2 respirações boca a boca. Lembrar que respiração boca a boca é soprando, não é puxando o ar, tá? O sopro vai ser suficiente para levantar o tórax. Então, veja que levanta a barriguinha, ó, tá vendo? Então, como eu disse, vou repetir. Se você não tem segurança para ventilar, você não vai fazer, tá? Mas numa situação dessa, como é a mãe, por exemplo, tá lá prestando socorro ao filho, ela vai sim fazer a ventilação. E aí, vai fazendo esse procedimento até o socorro chegar, né? Você pode parar a cada 2 minutos também para checar, ver se o pulso voltou. E continua as compressões, 30 para 2, né? 30 compressões para 2 ventilações. Deu para visualizar aí, gente? Sim, professora. Pronto, tá certo. Aí aqui agora eu vou só mostrar do bebezinho, Deu, professora. né? Show, gente. Ó, ele vai fazer a mesma coisa, né? Vai ver se tá respirando. Não viu que tá respirando. Aqui, por exemplo, a avó, né? Já liga pra emergência, pra já chamar a emergência antes de começar a fazer a compressão, porque tá sozinha, então não pode perder tempo, tem que ligar logo. E ela vai utilizar aí os dedos para fazer a compressão, porque é um tórax infantil, né? Então, até 1 aninho a gente utiliza dessa forma, tá? Então, você vai colocar esses 2 dedos e fazer as 30 compressões da mesma forma, né? Para as 30 e aí você vai ventilar soprando, tá? 2 vezes, deixa eu voltar, ó. Faz as 2 sopradas e continua fazendo compressão, certo? Então, sempre 30 para 2, sempre 30 para 2. Mas voltando, relembrando que se eu não tenho como ventilar, se eu não tenho como fazer a respiração boca a boca, eu não tenho um ambu, não tenho uma máscara, eu não vou me contaminar, tá? Então, por lei, você não precisa colocar a boca diretamente na boca da vítima. Não, de maneira nenhuma. Aí, e outras coisas importantes, vários estudos já comprovam que só a compressão ela já é efetiva. Então, mesmo que você não consiga ventilar, só fazendo a compressão, ela já salva vidas, tá? Então, lembrar disso aqui, esse capítulo de reanimação, era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguma dúvida quanto a isso, gente? Até agora não, comigo não. Não, professora. Pronto, beleza. Então, vamos seguir aí para o capítulo seguinte, certo? Então, a gente vai falar agora um pouquinho. Então, a gente estava aí no capítulo 13, agora nós vamos para o capítulo 14, tá? Que fala sobre convulsão, desmaio e engasgo, tá bom? Convulsão, engasgo, vocês já trabalharam também lá em primeiros socorros, mas a gente vai retomar algumas coisas importantes, tá certo? Então, bora lá, todo mundo botar aí página 62, capítulo 14. Quando nós falamos de convulsão, né, a convulsão, a crise convulsiva, ela vai ocorrer quando a gente tem aí um aumento da atividade elétrica do cérebro, certo? Então, nós temos lá os neurônios, vocês lembram lá de anatomia. Esses neurônios, eles têm uma atividade elétrica, eles funcionam, um mandando informação para o outro, e eles, entre eles, exercem essa eletricidade natural, vamos dizer assim. E aí a gente até relaciona o sistema nervoso a fios, né? Então, vários fios lá que levam informações para todo o corpo. Só que em meio a esse emaranhado de fios, pode haver alguns curtos circuitos, por vários motivos que a gente vai discutir, né? Então, essas desordens elétricas que fazem com que em um determinado local do cérebro fique muito eletrizado, causam a convulsão, tá? Então, a gente vai ver que a convulsão, ela é um sintoma de algo em que está ocorrendo. Então, muita gente relaciona convulsão à doença. Então, fulano tem a doença convulsão. Não, convulsão é o sintoma de alguma alteração que o paciente está tendo naquele momento. Ele pode sofrer de epilepsia, e aí o sintoma da epilepsia é ter convulsão, ou ele pode estar tendo uma convulsão porque ele está com a febre muito alta, porque ele está com a intoxicação por drogas, por álcool. Então, vejam que são coisas diferentes, tá bom? Nem todo mundo que convulsiona tem epilepsia. A convulsão, ela pode acontecer uma vez na vida do indivíduo só, por causa de um evento ali que ele teve por intoxicação com algum veneno, por exemplo.
Ali que eu já vou afirmar que o paciente é epiléptico? Não. A epilepsia, ela se caracteriza por várias crises que ocorrem, certo? E que geralmente não tem uma causa por trás. Então, não foi porque o paciente usou uma droga, não foi porque o paciente teve uma febre alta, não foi porque ele teve uma pancada na cabeça, certo? Estão entendendo isso? Tem alguém? Sim, entendi. A Jocineide, que está com o áudio aberto. Professora, mas no caso, a epilepsia, quando a maioria dos casos, elas são comprovadas, né? Você só tem epilepsia quando você realmente é comprovado. Que existe um distúrbio, vamos dizer assim, tipo, como a senhora disse, um grande e alto grau. Isso, Aline. Para quem está no aplicativo Sebrae, a Aline está perguntando, se vocês não escutaram, ela perguntou assim: professora, mas quem tem epilepsia, eu tenho como provar que realmente existe uma atividade elétrica diferente no cérebro? Exatamente isso, certo? Então, se fazem exames, né? Existe o exame, existe o eletrocardíaco, né? Para ver a atividade elétrica do coração, existe o eletroencefalograma, que é um exame que a gente faz para medir a atividade elétrica do cérebro, tá? E aí se faz o exame e vê realmente, até o exame pode ser feito, e é ótimo que o paciente possa ter a crise durante o exame, para ver qual área do cérebro lá fica ativa e faz disparar a convulsão, entendeu? Professora, mas nesse caso, eu tive convulsão quando eu era criança. Sim. E aí a minha família fazia vários exames, e nesses exames eu nunca teve uma comprovação como diz meu primo, do aumento dos elétrons, né? Sim. Porque você tem que ter uma confirmação. E na minha infância, me deram medicamento. Você tomou medicação mesmo sem ter a comprovação sem que você ter, tinha? Sem ter o diagnóstico, porque acontecia convulsão. Sim, né? sim, entendi. Só que quando meu primo, depois que ele se formou fora do Brasil, que veio para o Brasil, que eu comecei a me tratar com ele para saber o que tinha acontecido, porque dizia que tinha e nunca acontecia. Eu não tinha diagnóstico de nada. Sim. E aí ele veio perceber que era um distúrbio do sono, que é totalmente diferente. Sim. Inclusive, é importante dizer que muitas coisas são confundidas com epilepsia, com convulsão, né? Uma delas pode ser algum distúrbio do sono, a catalepsia, né? O próprio sonambulismo. Então, é importante, sim, que se tenha esses diagnósticos diferenciais, certo? Isso pode ter acontecido, né, de as pessoas ter achado que realmente tinha, e aí tomou uma medicação que possivelmente pode até ter feito algum mal a você, né? Sem precisão. Sem precisar naquela situação. Uhum. Exatamente. Então, pode acontece frequentemente, né? Porque eu tinha andado todos os médicos dentro do Rio Grande do Norte, e eram os mais caros, não era por plano de saúde, era particular, né? Uhum. Então, e ninguém descobria o que era. Sim. Teve que meu primo, que era da minha idade, se formar fora do Brasil para vir para cá para descobrir que era um distúrbio que eu tinha durante o sono. Então, eu tinha que dormir aquelas horas. Então, eu tinha sempre que ter. Eu podia dormir de tarde ou de noite ou qualquer horário, mas eu tinha que fazer, tratar aquelas 8 horas. Eu tratando as 8 horas, eu não teria nenhum tipo de distúrbio durante o meu sono. Sim. Pois é. Então, para você ver, né, como acontece. Por isso, gente, que é assim, existe muito preconceito quanto à crise convulsiva, existe muito diagnóstico errado, existe pessoas que acreditam que a crise de convulsão é um espírito, é algo, né, tem essa parte ainda infelizmente, de preconceito. Então, é importante a gente, como profissional de saúde, desmistificar isso, não pensar dessa forma, pensar de outra maneira. Porque durante a crise, como o paciente vai ter os tremores, né,
vai ter aí, pode ter uma salivação excessiva, então liberar saliva pela boca, ranger os dentes, né? Perder o controle aí urinário, então se urinar ou defecar durante a crise, isso muitas vezes foi associado a parte religiosa mesmo, certo? Então até hoje eu ainda vejo muitas famílias que acham que é o demônio, né? Que é algo assim, isso não existe, tá? Isso realmente não deve ser visualizado dessa forma, porque não é de fato o que acontece. Então, tem que realmente procurar auxílio, tratamento correto. E aí, quais são as causas da convulsão? Como eu disse para vocês, ó, pode ser epilepsia. Então, o paciente ele pode ter uma epilepsia e aí disso vai dar a convulsão. A convulsão é o sintoma da epilepsia, mas ele pode convulsionar porque teve contato com algum agente químico, né? Algum veneno, algum inseticida, pode ser mais maléfico e pode causar em algumas pessoas mais sensíveis convulsão. Uma febre muito alta, principalmente em criança, né, gente? Criança até aí 2, 3, 4 anos tem maior sensibilidade à variação de temperatura, principalmente temperaturas altas, né? Então, quando a criança tem febre, desregula lá a região do hipotálamo, que é uma região em que é o controle da temperatura, e isso pode fazer com que venha o disparo de uma crise, tá certo? Então, é importante a gente ter essa noção aí. A hipoglicemia, quer ficar muito tempo sem... Professora, Oi? Professora, no meu caso, foi, foi logo depois. Logo depois, cortou, Aline. Você estava falando que no seu caso foi logo depois, e aí cortou aqui. E logo depois disso, eu era uma criança, claro, né? Sim. E aí eu tive a primeira convulsão. Então, pode ser também por choque, não pode? Sim, pode sim. Pode ter sido ocasionado por isso aí, sim. Com certeza. Aqui são só algumas causas que eu trouxe, né? Mas tem outras causas, pode ter sido sim. Então, a febre muito alta, a hipoglicemia, que é a baixa muito grande, né, drástica de açúcar no sangue, algum traumatismo na cabeça, uma pancada, né, que possa causar alguma hemorragia intracraniana, um edema cerebral, tumores, gente. Muitas vezes se descobre aí tumores no cérebro, porque o paciente começa a ter convulsão, aí faz o exame lá e vê que tem um tumor no cérebro, certo? Intoxicação por drogas, principalmente álcool. Então, é muito comum o paciente alcoólatra ter crise convulsiva, certo? E aí é um fator de risco muito grande. E a própria epilepsia, tá? Então, epilepsia é quando a gente tem aí quadros convulsivos não provocados, que não é por causa dessas situações aí que eu mostrei para vocês, e que esses episódios, ele acontecem, né? Mais de uma vez, várias vezes repetidas vezes, sem uma causa por trás, tá certo? Então, por isso que geralmente a pessoa acha que quem convulsionou tem epilepsia, mas tem outras causas para convulsão, não necessariamente a pessoa tem epilepsia. Qual é o primeiro socorro, então? O que é que eu posso fazer para esse paciente? Acho que vocês devem lembrar que a gente não pode interromper a crise. A crise, ela tem que acontecer, certo? A gente tem que manter o paciente, né, numa situação mais confortável durante a crise. E aí tentar se manter um pouco calmo, né? Acalmar as pessoas que estão vivendo a crise, porque causa pavor, causa medo, causa alvoroço, né, nas pessoas. Explicar que ali é uma crise, que vai passar. O que a gente pode fazer é tentar amparar a queda desse paciente para que ele não caia de vez no chão, proteger a cabeça, né, para impedir que a cabeça bata em alguma coisa que possa cortar, afastar objetos, cadeiras, qualquer coisa que possa machucar esse paciente. A gente pode abrir as roupas, né, desabotoar as roupas para ele ficar mais confortável. É normal que o paciente possa ficar um pouquinho mais sem ar durante a crise, até um pouco roxo, tá? E aí a gente tem que lembrar de lateralizar ele, virar ele de lado. Se não conseguir virar ele todo de lado, pelo menos virar a cabeça, né? Mas o ideal é que a gente vire ele todo na lateral. Porque se vir saliva, se vir vômito, se vir alguma secreção, a gente tá ali fazendo com que essa secreção ela escorra e não asfixie o paciente. Então, para respirar vai ser melhor se a gente colocar ele de lado, tá? Então, importante aí essas medidas. E aí terminou a crise, é conversar com o paciente, explicar que ele teve uma crise, né? Se ele nunca teve, explicar para ele que é importante procurar o porquê da crise, a explicação. E se ele já sabe da doença, já tem epilepsia ou já sabe que tem essas crises, só tranquilizá-lo, né?
se certificar que ele está bem, principalmente se for na rua, em algum local em que você não conhece a pessoa, não deixe ele ir embora sozinho, né? Sem se certificar que ele já voltou à sua consciência, porque às vezes no período pós-ictal, né, que a gente chama, que é esse período pós-crise, ele pode ficar um pouco confuso, tá? Um pouco aéreo. E aí, se ele sai sozinho, pode se perder, enfim, acontecer outro acidente. Então, é sempre bom ter esse cuidado aí. Mas quanto à convulsão, a principal coisa que vocês têm que entender é: não posso interromper a crise, né? Antigamente tinham as técnicas de amarrar a vítima, de segurar ela, nada disso isso acontece. A gente pode deixar numa situação confortável de proteção da cabeça, mas os tremores eles vão acontecer, certo? Então a gente não deve segurar o paciente impedindo que ele trema, não. Desmaio, gente. Aí numa situação de desmaio, no primeiro socorro, o que é que eu faço? Lembrem, vou voltar lá para o início da aula, lembre que desmaio, não sei se pode ser uma parada, tá inconsciente. Então, primeira coisa, antes da gente tentar fazer a manobra para o paciente voltar do desmaio, né? É tentar verificar o pulso, ver se o paciente tá respirando, se tem pulso, ver como é que tá os sinais vitais aí dele, certo? O desmaio, ele vai acontecer por uma perda de consciência, obviamente. Geralmente é um curto período de tempo, tá? Então, se você vê que tá ali 10, 15, 20 minutos apagado, aquilo ali já tá normal. Não é um desmaio simples, tem que levar para uma UPA, para um pronto-socorro, ligar para uma ambulância, porque tá demorando demais a voltar, tá? E aí o termo, a gente utiliza geralmente um termo de síncope, né? Que é aquele desmaio quando o paciente não percebe que vai cair, de repente, cai ao chão. Mas tem pessoas que quando vão desmaiar, elas sentem, né? Ela diz, eu vou desmaiar. Às vezes dá tempo de sentar ou deitar em algum local, né? E aí ele tem uma duração de segundos ou até alguns minutos, mas não passa aí muito tempo não, tá? Ilana. Pode falar, já vai, né? Já vou, viu? No caso, Tá bom, existe Mônica. sim uma grande diferença. Tá, né, tchau. professora? Tchau. Como é, Aline? Existe uma grande diferença do desmaio para a convulsão. É uma coisa totalmente diferente da outra. Totalmente. Só que, claro, cai do mesmo. Isso. Cai ao chão, né? Mas no desmaio a gente tem aí uma situação de perda de consciência, de inconsciência. Geralmente a atividade cerebral ela diminui, ao contrário da convulsão, onde a atividade cerebral ela aumenta. O paciente fica com a atividade cerebral maior, né? Então, vem aí a crise e aí o disparo dos tremores, da rigidez. Então, uma característica também é que durante a convulsão o paciente ele fica duro, fica rígido. Durante o desmaio ele fica mole, né? Então, você mexe nele e ele tá lá bem mole, né? Então, o braço, você levanta o braço cai sozinho, né? Ele fica molengo. Essa é uma diferença também bem importante para a gente fazer aí a caracterização. E aí, por que uma pessoa desmaia, gente? Tem várias causas, né? Como eu disse para vocês, o paciente pode ter desmaiado porque até mesmo está numa situação mais grave de uma parada, por isso que é importante a gente verificar o pulso, ver se está respirando. Mas o desmaio pode vir por um medo, por um susto, algum trauma. Se tiver muito calor, o paciente ter mais sensibilidade, pode desmaiar. Uma dor muito intensa, muito forte, né? A pressão variar muito, então cair, baixar a pressão, né? Tem paciente que já tem a pressão baixa, então se cai um pouquinho, ele já sente tontura, já desmaia. Se baixar o nível de açúcar também no sangue, se não se alimentar, se estiver desidratado. Tem pessoas que têm mais sensibilidade, se fica muito tempo em pé, cansa, também pode desmaiar, tá? Levantar muito rápido, algumas pessoas que têm labirintite, já tem tontura quando muda de posição. Isso também pode causar, certo? Esforço físico, tosse, uma tosse que não para, uma atrás da outra, pode disparar aí um desmaio. Um esforço muito grande, a convulsão por si só é uma perda de consciência, então o paciente ele pode convulsionar e depois ficar desmaiado, né? Ficar desacordado. Abuso de drogas e álcools, tá? Então, vejam que é uma gama de situações que o paciente pode desmaiar. E aí, o que fazer quando o paciente desmaia, né? Primeiro, você pode observar alguns sinais, então ele pode ficar mais pálido, dizer para você que tá tonto, pode começar a suar mais, né? Dizer que tá vendo estrelinhas. Oi? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Desculpa ter atrapalhado a senhora. Em questão do desmaio, teve uma pessoa aqui, da vizinha da gente, que teve um desmaio, sabe? Sim. Aí eu olhei logo, ela tava com pulso. O pulso dela tava com batimento, sabe? Sei. Só que tinha uma pessoa dizendo que ela tava infartando. Aí eu olhei assim, mas só que eu vi que ela não tava, sabe?
em questão do infarto. Nessa manobra que a senhora estava falando anteriormente, se uma pessoa infartar, ela pode fazer essa massagem cardíaca? Assim, mas a mulher não estava, sabe? Foi só um desmaio mesmo, por um susto que ela teve. Não, tá? Boa pergunta para a gente entender. O desmaio, o infarto pode fazer com que o coração pare e ele entre em parada. Mas se o paciente estiver infartando e tiver pulso ainda, você não é para fazer massagem cardíaca, certo? Então, como é que eu sei que é um infarto? Geralmente no infarto o paciente sente dor no peito, ele se curva, né? Ele leva a mão até o peito, informando que tá doendo, ele tem dor em radiação do braço, ou ele já tem vários dias relatando que tá sentindo uma dor fina no peito. Nem sempre no infarto o paciente desmaia, então muitas vezes ele infarta e fica acordado, dizendo para você que tá doendo, que tá com dor. Ele pode chegar a desmaiar se a dor for muito grande, mas se for uma situação de infarto e ele desmaiar, por exemplo, você vê claramente esses sinais, né? Dor no peito, incômodo. Tem pulso, não é para fazer compressão, certo? Então, a gente só faz compressão se não tiver pulso, independente se for infarto, independente se foi um acidente, se foi uma queda, tá entendendo? Tô sim. Obrigada, viu? Foi bom você ter perguntado pra gente fazer essa diferenciação, que às vezes as pessoas confundem mesmo. Mas lembre que o infarto... Eu fiquei em dúvida. A gente fica em dúvida mesmo. O infarto é um evento cardiovascular onde o coração está em sofrimento, mas não necessariamente ele pode chegar a parar, certo? Ele pode ter só o sofrimento coronariano, a dor, chegar a desmaiar de dor, mas ter batimento. Significa que ele não parou. Mas sim, pode complicar a ponto dele chegar a parar. Então, tem que entender só essa diferença, certo? Então, show de bola. Vamos em frente, gente. Então, as causas são... Oi? Eu já tive um princípio de infarto. A primeira coisa que eu fiz foi pedir para o meu marido me levar para o médico. Eu já estava toda encurvada, que não estava aguentando mais a dor, né? Sentindo graças a Deus, chegamos lá no pronto-socorro e me fizeram os primeiros socorros lá, aplicaram algumas coisas e eu fiquei em observação até eles me dispensarem, né? Graças a Deus não foi muito grave. Graças a Deus deu certo, né? Então, professora, nesse caso é levar para o pronto-socorro, Nesse caso é levar para o pronto-socorro, se você não tiver como levar, liga para o SAMU, para a ambulância, para vir buscar, exatamente, é isso. Ok. Pode falar, quem ia perguntar. É Marlene de novo. E em questão do desmaio, em relação ao álcool, porque nesse dia botaram muito álcool em cima da mulher, sabe? Para voltar. Isso é verídico? Álcool? Para a pessoa voltar ao normal. Ah, entendi. Eu achava que você estava dizendo que a mulher tinha desmaiado porque tinha tomado cachaça. Não. Colocaram muito álcool para ela poder voltar. Entendi agora. Então, gente, existe muita lenda quanto à questão de oferecer perfume, colocar algo para o paciente cheirar, para o paciente sentir o cheiro mais forte, despertar, né? Então, comprovadamente, a gente não tem nenhuma eficácia em colocar álcool, perfume, algo que exale mais para o paciente cheirar, certo? Às vezes acontece o paciente voltar porque foi coincidência. Na hora que ele exalou, ele voltou à consciência. Como o desmaio é um evento muito rápido, isso pode sim acontecer, de ser rápido e aí até coincidir com o momento que você bota para o paciente cheirar. Mas por que a gente pede para não fazer? Porque, muitas vezes, essas substâncias, como o paciente está desmaiado, gente, ele não tem consciência do quanto ele puxa o ar, do quanto ele inspira. E aí ele pode ter uma intoxicação com álcool, de tanto cheirar aquele álcool ali. Então, ele pode até persistir no desmaio, não voltar rápido do desmaio, porque está nessa situação de intoxicação já pelo álcool que você botou para o paciente cheirar. Então, por isso que a gente pede para não botar para sentir cheiro nenhum, nem forçar essa questão de perfume ou álcool, certo? Então, a gente não deve fazer isso, não. O que a gente deve fazer, Marlene, são essas manobras aqui. Então, se foi um desmaio que não deriva de uma queda, não tem risco de estar com a coluna lesionada, nada disso, você vai deitar o paciente, você vai elevar as pernas do paciente. Então, você pode segurar, ou tem aí até no livro de vocês, que coloca num banquinho mais alto. Pode botar no banquinho, ou você mesmo ficar segurando, porque essa posição, ela facilita o retorno do sangue, né? O retorno venoso.
Então, esse retorno do sangue, ele é facilitado quando a gente tem aí essa posição, tá? Então, por que eu quero que o sangue volte? Para onde? Voltar para onde, professora? Voltar mais rápido para o coração vai bombear rapidamente esse sangue, vai oxigenar no pulmão e já leva para o cérebro. E aí acorda mais rápido, volta mais rápido. Então, essa é uma manobra que a gente faz. E além disso, a gente lateraliza a cabeça, tá? Quando eu lateralizo a cabeça, também se vir vômito, alguma secreção, é o mesmo princípio lá da convulsão. A gente impede que esse paciente, ele se engasgue ou tenha algum evento desse tipo. Se a pessoa desmaiar sentada, tá? Você não tiver como deitar e já estiver sentada, você pode abrir as pernas dela e colocar a cabeça entre as pernas, como vocês estão vendo aí no slide, também tem no livro de vocês na página 63. Por que essa posição ajuda, gente? Porque essa posição, ela faz com que a cabeça, o cérebro, ela baixe a nível do coração. Então, ó, ficam ao mesmo nível. E aí também o bombeamento fica mais fácil de sangue para chegar mais fácil no cérebro. Então, até mesmo a gente, se perceber que está desmaiando, está sentada, faz essa posição, que essa posição até pode evitar que você desmaie, tá? Porque vai aumentar a chegada de sangue na região do cérebro e isso faz com que o paciente tenha mais consciência, volte mais rápido do desmaio ou até mesmo nem chega a desmaiar. Então, em situações de tontura, que o paciente relata, tô meio tonto, não sei o que, a gente pode abrir as pernas, bota a cabeça no meio das pernas. Isso pode acontecer se ele estiver sentado. Agora, se for deitado, a gente eleva as pernas. Certo, gente? Entenderam isso aí? Sim, professora. Sim, Ok. professora. Pra gente terminar, a gente vai falar sobre engasgo, né? O engasgo é outra manobra em que a gente realiza, certo? Em situações em casa, isso aí é cada vez mais comum, né? A gente vê situações desse tipo em que o paciente se engasga em casa, um idoso, ou até mesmo a gente, né? Todo mundo aqui já se engasgou alguma vez na vida. E aí a gente tem aí os velhos hábitos de bater nas costas, puxar a orelha, né? Tem vários mitos aí. Manhã já deu muito nas minhas costas para me desengasgar. Puxar minha orelha, então, demais, né? Esses atos são atos que fazem um susto no paciente. E aí o susto, a gente tende a puxar esse ar, né? E aí, às vezes, isso ajuda na hora de desengasgar. Mas, gente, pelo contrário, isso pode piorar o engasgo, não tem efetividade nenhuma. Então, a gente tem uma manobra que ela é feita, a manobra de Heimlich, certo? É uma manobra que pode ser feita tanto com criança, como vocês estão vendo aí no vídeo, no slide, como também com adultos, tá certo? Se for um bebê, né? A gente vai mostrar a manobra que é feita com o bebê, já eu mostro ela para vocês, tá certo? Mas só relembrando aqui, voltando, que se tiver tosse, ou seja, se o paciente ainda estiver tossindo, se ele tosse, então ótimo, isso é um bom sinal, certo? Por quê? Porque a tosse, ela é uma tentativa de expelir, de colocar para fora o que está obstruindo ali a via aérea. Então, sempre que existe tosse, é tanto que todo mundo aqui, quando se engasga, percebe que vem um reflexo da tosse, vem vontade de tossir. A tosse nada mais é do que a tentativa de expulsar esse corpo estranho, certo? Então, tá tossindo ainda, ótimo, deixa tossir, estimula a tosse mesmo, porque com a tosse vai conseguir colocar para fora o que tá engasgando ali. Agora, numa situação que o paciente realmente já não tá nem tossindo, bota a mão assim ao pescoço, como vocês estão vendo esse bonequinho aí, né? Tá engasgado de verdade, então tem que correr, é rápido, porque isso pode aí apresentar uma gravidade, ele pode até ter uma parada respiratória cardíaca, certo? No bebê, a gente vai fazer o quê? Então, aí vocês estão vendo no slide, né? Em que ela mostra aí, fica sentada. Eu gosto da posição sentada, que a gente tem mais apoio, tá certo? Então, você vai colocar o bebê sentado. Até 1 ano, esse bebezinho a gente faz dessa forma, a manobra. Se for um bebezinho pequeno, até 2 dá pra fazer também. Professora. Oi? Não está aparecendo aqui para mim o outro slide. Só tá a mãe com a criança e o desenho com a mão no pescoço. E não passou aí? Não, e você tá travadinha. Eita. Acho que é a tua internet. Não, eu acho que é o aplicativo mesmo, porque o outro eles estão, tô vendo que tá preto, né? Aqui tá como se fosse preto. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo.
Que o aplicativo ainda tá dando alguns errozinhos, aí a gente tá tentando usar ele para justamente ver o que tá dando erro e melhorar, né? Ok. Vou atualizar, gente. Se cair aí, vocês fiquem que eu volto. Só um momentinho. Beleza, voltei, pessoal. Conseguem me ouvir agora? Ouvir? Sim. Pronto. Ouvi sim, mas vê não, tá vendo nada. A minha câmera tá desligada, eu desliguei, tá? Eu vou projetar para vocês verem o slide e depois eu ligo a câmera, para não ter problema. Agora conseguem ver o slide? Tá bom, agora eu tô conseguindo ver. Pronto. Então aqui ela vai mostrar, ó, a posição correta. A gente senta e deixa o bebê repousado realmente no colo, tá? Para impedir que esse bebê caia, tá bom? Botar as perninhas dele entre suas pernas. E aí você vai segurar nessa região do tórax com o pescoço e você vai fazer o impacto da metade do tórax para cima. Então não é no bumbum, não é tapinha, é uma incursão para frente. Ela tá mostrando, ó, da metade para cima. E aí ela vai inclinar o corpinho dele, então vai ficar mais inclinado, ó. Então vejam que ela inclina e faz a manobra, tá? Então, inclinadamente, essa posição inclinada é justamente para facilitar a saída de algum corpo estranho ou de algo que esteja obstruindo. E aí faz 5 vezes, tá certo? E vira o bebê de volta para visualizar se você consegue ver algo lá na boquinha dele, se ele começa a tossir, se ele tá colocando alguma coisa para fora. Se tiver tossindo e colocando para fora, não precisa mais virar e dar pancada. Espera ele expelir, deixa ele tossir, fica observando, abre a boquinha, pode até botar o dedo para ver se tem algo ali dentro que tá obstruindo, certo? E se caso ele pare de tossir e volte novamente a apresentar aí o sinal de engasgo, você vira e faz a manobra novamente, tá? Então, fica fazendo a manobra 5 vezes, vira o bebê, vê como está. Manobra 5 vezes, vira, vê como está. E aí, como é uma manobra de grande impacto, vocês estão vendo que realmente a gente tem que aplicar uma certa força, né? De fato, ela desobstrui bem rápido. Então, às vezes, na primeira manobra, a gente já vê aí saído a baba, o leite materno que o bebê tá engasgado, ou até mesmo algum anel, alguma coisa que ele colocou na boca, que é muito comum na idade aí que começa a botar as coisas na boca, 6 meses, 4 meses, é muito bebê, mas a partir de 6 meses acontece muito esse tipo de acidente. E aí essa é a manobra que a gente realiza. Já no adulto, né? Não sei se vocês lembram, acho que Priscila deve ter mostrado para vocês também. No adulto a gente faz a manobra com o paciente em pé, tá certo? Então a gente bota ele, a gente fica por trás dele, certo? E a gente vai tocar o finzinho daquele ossinho do meio aqui do tórax, que é o externo, né? O fim dele vai dar para a parte realmente do saco do estômago, uma região em que vai ser um pouco mais oca. Então a gente vai perceber que quando eu palpo aí, eu vejo que afunda. É nessa região que afunda que nós vamos fazer a incursão, tá? Porque ela vai estimular aí o diafragma, que é o músculozinho que vai empurrar para fora, vai fazer um impacto na via respiratória e vai fazer com que faça a eliminação do que está causando o engasgo no paciente. Então, ele vai fazer as compressões abdominais, ó, veja que é subindo, é um J. Então, ele empurra e puxa para cima, empurra e puxa para cima. Então, essas manobras é que devem ser feitas. Para expulsar o corpo estranho. Então, ele empurra a caixa torácica para cima para essa força da caixa torácica fazer com que o paciente faça a expelição, né, consiga expelir o objeto, tá certo? Então, essas são as manobras. Existe também a manobra com o paciente, gente, deitado. Eu queria que vocês botassem aí na página 64, eu não tenho aqui no slide, mas no livro de vocês, na página 64, vocês estão vendo aí uma menina de rosa deitada por cima da vítima, né? Então, vamos supor, o paciente, deixa eu me botar aqui para vocês me verem agora.
vocês me verem agora. Deixa eu botar. Fica melhor vocês me verem agora. A câmera. Então, vamos supor que eu tenha lá um paciente que teve esse probleminha, né, de desmaiar, porque estava engasgado, até chega a perder a consciência, se engasga, mas está deitado. Então, você vai deixar ele deitado, e aí lembra da compressão que a gente vai fazer lá medialmente o tórax, né? Então, tá aqui a cabeça do paciente, deixa eu desenhar o bonequinho aqui pra gente fazer bem ludicamente, vocês entenderem, né? Então, ó, o bonequinho aqui desenhado, eu vou fazer a compressão aqui, no medial ao tórax, né? No engasgo, se ele tiver engasgado e deitado, a força vai ser na região já do estômago, mais embaixo. Então, não é onde eu faço a compressão, é na região mais abaixo. E aí eu vou fazer, ó, empurrando pra cima, né? Então, eu vou... Não é assim, ó. Essa aqui de compressão é pra reanimação. No engasgo, é como se eu estivesse empurrando o tórax dele pra cima. É mais ou menos a posição que eu faço quando ele tá engasgado em pé, né? Eu vou fazer o J subindo. Só que aqui é ele deitado, então eu vou empurrar dessa maneira. Eu não me posiciono de lado, mas da vítima, eu vou ficar aqui, ó. Como vocês estão vendo aí no desenho da página 64. Então, eu vou ficar sentado ou deitado nessa região, de frente para o paciente. E aí, com as minhas duas mãos, eu vou empurrar assim para cima, na região que eu encontro a boquinha do estômago, no fim desse osso do tórax. Deu para vocês entenderem? Respondam, minha gente. Deu para entender mais ou menos o que eu demonstrei aí? Sim. Eu sim, professora. Pronto. Então, quando a obstrução, nessa posição aí, a obstrução for saindo, a reação dele vai ser levantar o tórax. Isso. Ok. Exatamente. E Sim, professora. beleza. E muitas vezes ele pode até começar a O J cuspir. subindo na boquinha do estômago. Isso. Entenderam? Professora, Pode falar. Quem tá falando agora? é Marlene. Oi, Marlene. Teve uma vez que eu tava grávida, acho que eu tava já com uns 7 meses. Aí eu me engasguei, sabe? Só que o meu engasgo já foi com tosse, pra me tossir. Mas eu fiquei muito mal, sabe? Depois. Mas eu fiquei imaginando agora, se eu tivesse engasgado e não tivesse tossido, como é que ia ser a manobra? Ia ser a mesma coisa, mesmo eu estando com um barrigão? Eu tava com um barrigão. Aí, a grávida, a gente tem uma dificuldade a mais, né? Mas imagine, deixa eu me levantar aqui para você entender. Então, imagine que a barriga, né? A grávida fica lá com a barriga, a gente iria fazer aqui na parte final. Então, ó, ossinho, ó, esse é o osso em que a gente utiliza. Todo mundo tá conseguindo ver eu em pé aqui para explicar? Sim? Sim. Pronto. Sim. Então, ó, a compressão cardíaca a gente vai fazer aqui no meio, né? Na linha mamilar, fazendo um triângulo invertido, é nessa região onde ainda tem osso. Mas eu vou abrir aqui meu jaleco para vocês entenderem o que eu tô dizendo. Já aqui, ó, no fim, então, ó, osso, aqui afunda. É nessa região em que a gente faz o J subindo. Se a grávida tiver com barrigão, a gente vai ter um pouco de dificuldade de localizar essa região. Então, eu posso tentar fazer a manobra ela deitada, porque quando ela deita, a barriga espalha mais. E aí eu consigo tentar palpar onde não tem a região do osso. Aí eu vou fazer, né? Me sento por cima dela e vou fazer a incursão subindo. Estão entendendo? Deu pra entender? Sim, professora. Marlene, Eu conseguiu entendi, captar? obrigada. Eu consegui, obrigada. Show de bola, gente. Então, pra gente finalizar esse capítulo, a gente vai só relembrar a parte de animais peçonhentos. Aí eu termino por hoje, certo? Só lembrando que vocês também viram essa parte de animais peçonhentos quando vocês trabalharam lá com PRI, né? Mas a gente vai retomar. Queria só perguntar quem lembra como é que a gente faz acidente com animal peçonhento, meu povo. Primeira coisa que eu faço é tentar identificar o animal, né? O animal. Isso. É verdade. Só foi a cobra que lhe mordeu. Exatamente, procurar saber o nome dessa cobra que mordeu. Gente, lembrar que animais peçonhentos não tem só cobra, então a gente tem cobra, tem escorpião,
Tem as aranhas, algumas aranhas também são peçonhentas. E aí, a importância, principalmente com acidente com cobras, tá? As cobras, elas têm características específicas, né? Cada uma tem uma ação específica no corpo. Se vocês quiserem relembrar, peguem lá o livro de primeiros socorros. Mas a jararaca, por exemplo, ela tem uma característica de causar mais reações inflamatórias no local, causar bolha, causar sangramento, vermelhidão. E aí o paciente, de fato, ele relata isso e você vê lá, né, o ferimento todo feio, bolhoso, né? Já uma situação com um acidente de coral, a coral já causa mais problema de paralisia em músculo respiratório, né? Então, no local da picada, o paciente não sente nada, mas começa a ter falta de ar, começa a passar mal nesse sentido, aí você já desconfia que pode ser uma coral, né? Já numa situação com a cascavel, né? A gente já tem aí efeitos locais também poucos, então não vê muito efeito no local da picada, mas o paciente já sente aí sintomas neurológicos, a face já fica um pouco torta, uma cara meio que de embriagado. Então, cada cobra tem sua especificidade. Nós não somos obrigados, né, a conhecer cada sintoma de cada cobra, até porque nós não somos biólogos, né, nem vamos trabalhar com as cobras, mas é importante a gente saber a importância de identificar o animal. Então, não precisa matar a cobra e levar, mas lembrar, pelo menos tentar ver a característica dela. Ela era cinza, ela tinha um chocalho, ela era de cor, né? Às vezes até pelos sintomas que o paciente chega lá, o médico que atende consegue ver qual cobra era. Por quê? Porque lembre que cada cobrinha tem um veneno específico. Então, são específicos para determinada cobra aquele veneno, aquele veneno. E aí, por isso, o tratamento também é específico. Então, a gente utiliza para tratar o soro antiofídico, que vai ser feito a partir do veneno, do próprio veneno, e aí por isso que ele só vai servir para aquela determinada cobra. Então, a importância da gente saber identificar o animal, né? Lembrar de não amarrar, né, não fazer nó, torniquete para impedir que espalhe o veneno. Isso não tem efetividade nenhuma, certo? O veneno vai se espalhar de qualquer forma. O que ainda impede do veneno espalhar rapidamente é o paciente não se movimentar muito. Então, o repouso absoluto, a gente pede para o paciente não correr, tentar não se mexer muito, não ficar muito agitado, nervoso, porque quanto mais ele se agita, mais o veneno se espalha. Então, o repouso é nesse sentido, tá? Não amarrar nada, pode fazer uma compressa de gelo para aliviar a dor no local e levar ao hospital o mais rápido possível. Quando é acidente com escorpião, gente, a gente também tem um soro para tratar acidente com escorpião, mas a gente só usa o soro em acidentes graves, quando o paciente chega convulsionando, quando o paciente chega lá com perda de consciência, desmaiado, a pressão muito baixa, taquicardia, aí quer dizer que esse acidente foi grave, aí precisa entrar com um soro anti-escorpiônico. E aí com escorpião não tem mais isso, essa questão do soro específico, né? Como aqui a gente tem, a maioria dos acidentes são com escorpião amarelo, que é o mais comum aqui na nossa região, geralmente se faz o soro específico para ele. Mas acidentes com escorpião que causam só dor no local, só dormência, só irritação, o tratamento geralmente é para dor, remédio para dor. Então, pode ir até um pronto-socorro, vai lavar aquela ferida ali, às vezes vai ficar num soro, mas num soro comum, não é o soro antiofídico, só para tratar o sintoma. Então, aliviar a dor local, pode fazer até uma anestesia local para impedir a dor, porque realmente é bem dolorosa a picada do escorpião. E aí, observar o paciente, se ele vai apresentar tontura, se vai apresentar algum outro quadro neurológico, se vai apresentar aí uma convulsão, um desmaio. Aí, nesses casos, como é mais grave, aí precisa internar, às vezes fazer o soro mesmo. Mas lembrando que nem sempre acidente de escorpião vai precisar fazer soro específico para o veneno. Agora, se tratando de cobra, sempre necessariamente precisa tratar dessa maneira. E acidente com aranha, gente, a gente só trata mesmo os sintomas. Então, não tem um sorozinho para tratar acidentes com aranha. A gente vai tratar o sintoma que o paciente está sentindo ali. Tá com dor, tá com ardência, tá com algo desse tipo, trata ali. Claro que existem aranhas como a viúva negra, né? Que é uma aranha mais perigosa, em que ela pode sim causar efeitos mais sistêmicos. Aí, nesse caso, às vezes o paciente precisa internar, né? Ficar tratando os sintomas, mas não tem medicação específica para esse veneno, diferente dos acidentes com cobra e dos acidentes graves com escorpião.
Entenderam isso, minha gente? Sim. Sim. Beleza, gente. Então, só para vocês se organizarem, nosso próximo conteúdo vai ser emergências no domicílio ainda. Então, a gente ainda vai falar sobre emergências. Vamos falar sobre queda, desidratação, vômito e diarreia, uma aula bem importante. E vamos falar sobre a doença de Parkinson, tá? Então, é nossa próxima aula aí. E aí, gente, lembrando que... Deixa eu só botar para vocês me verem agora. Lembrando que nossa próxima aula, ela vai ser ainda aqui no nossa sala de aula virtual, certo? Porque a gente ainda vai estar em vigência do decreto, o decreto ainda vai estar em vigor, então a gente vai ter aí ainda nos encontrar por aqui próxima semana, certo? Então já tô avisando. Aí daqui, na próxima semana, né, quando o decreto ele sair da vigência, a gente vai saber como é que vai ficar, certo? Então, vocês me perguntaram, mas a gente só vai saber de fato quando estiver mais perto, que a gente vai conseguir avaliar, tá bom? Vou fazer a chamada. Aline. Aline tá lá no Meet. Oi. Beleza. Ana Paula. Tava aqui, Ana Paula, tu tá aí ainda, mulher? Lu. Oi, tô aqui. Beleza, Bárbara. Guarda, Maria. Certo, Bárbara. Edivone. Ivanira. Edivone, tu tá aí, mulher? Tu tá, que eu tô vendo aqui. Presente. Ivanira tá aí, professora. ok. Josineide Tô. Souza. Eu tô com quantas faltas, professora? Ivanira? Só uma. Sim, porque a semana passada caiu minha internet. Mas só uma, você tá só com uma. Viu? Graças a Deus. Josineide Souza e Josineide Barbosa, estão todas duas aí, né? Luana, só Luana que faltou hoje, mas rapaz, uma pessoinha só. Marcos estava, não sei se ele ainda está por aqui. Acho que ele saiu, mas ele estava aqui. Maria Aparecida. Ei, eu fui ao banheiro. Tá certo. Maria Rosemary está aí também. You are now unmuted. Tô vendo você. You are now unmuted. Marlene. Tô aqui. Mônica que saiu. Rafaela. Oi, Rafa. Raíssa. Raíssa também tava. Acho que ela saiu. Não, tá aqui ainda, Raíssa. Rosmarie. Plataforma. Rosalba. Pois não é online, não, é plataforma. Professora, fica aí que eu vou tentar entrar pelo outro. Tá, eu vou fazer isso. Todo mundo que tá no Meet, por favor, tenta ir lá pro outro. É só entrar no aplicativo Sebrae para ver se vocês conseguem entrar. E Valéria. Quem tá no Meet pode sair, já botei a presença e tenta entrar lá no do Sebrae, só pra gente fazer o teste. Tá, professora, eu descobri, Patrícia Luana, né, no caso, tá com o tio lá, mas é porque ele foi recarregar a bateria do negócio do coração dele, do sincronizador. Menos mal, então. É. Verdade. Graças a Deus. Aí diga a ela que ela depois vai ter que fazer a atividade pra ficar com a presença, viu? Aí você vai mandar a atividade pra mim as enviar pro meninas meu mandam cunhado? no grupo. Vocês aqui não precisam fazer não, porque já estão com a presença, tá? Mas vai mandar no grupo. Mirana, Oi. tem dois do bate-papo aqui que falou que tá presente. Eu A vi. Edivone e a Bárbara. Eu vi, Bárbara e a Edivone. Professora, eu posso... Beleza. Eu posso sair? Vou dar de mamar o meu Pode, filho. pessoal. Quem já chamei pode sair, tá? Todo mundo eu já chamei. Eu vou só ficar um pouquinho aqui no F10 para tentar pegar as pessoas que saíram de lá do Meet, que eu vou tentar que elas entrem lá. Então, Lu, por favor, Ivanira, Rosalba, tenta entrar lá na hora. Tchau, galera. Até a próxima semana. Beijo. Ai, que professor. linda. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, até a próxima.